Fala, meus vencedores! Tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo um pouco diferente. Vou estar mostrando os mercados que eu acho os melhores mercados para se trabalhar em escanteios, beleza? Os mercados que eu tenho os meus maiores lucros, os mercados que eu utilizo nos meus investimentos, beleza? Para isso, vou estar mostrando lá na Betano, a casa de apostas que eu utilizo, que tem a maior variedade de mercados de escanteios. Hoje em dia a gente precisa buscar mercados alternativos aí. A Bet365, que é a principal casa de aposta, não possui uma variedade tão grande, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês os mercados alternativos que eu utilizo lá na Betano, que é uma casa muito confiável e que eu utilizo muito nos meus investimentos. Então toca a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, beleza? Tamo junto, toca a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Vamos embora então, meus vencedores. Para exemplificar para vocês aqui, eu vou estar utilizando a Betano, tá? A casa de aposta que eu utilizo e indico, pois é o site mais completo em questão de escanteios que temos hoje no mercado, certo? Se você não tem conta na Betano, vai ter em algum lugar aqui do vídeo um card explicando como criar conta passo a passo, tudo certinho para você criar conta e depois conseguir sacar seus lucros sem problemas, tá? Então clica ali no link, cria sua continha, uma casa de aposta que vem muito bem no mercado aí, não dá problema de saque se você faz a conta tudo certinho. Então olha o vídeo ali, cria sua continha, beleza? Então vamos embora. Betano é o site mais completo e eu vou estar mostrando aqui um jogo da Série B para vocês, beleza? Hoje é dia 13 de outubro e tem Operário e Brusque. Vou abrir aqui o jogo para vocês e podem entrar aqui na aba de escanteios, tá? Façam vocês pelo site aí, abram o site, façam da mesma forma que eu, só não peguem um jogo que é muito longe, tá? Tipo hoje dia 13, pegar dia 17, 18, o mercado não vai estar aberto ainda, então peguem um jogo que aconteça hoje ou amanhã e entre aqui na aba de escanteios, beleza? Os dois mercados principais que eu utilizo é o overcantos de time, tá? Então para o time ter mais ou menos escanteios. Aqui os meus mercados favoritos já estão fixados aqui, podem ver por essa laranjinha aqui que eu já fixei, tá? Eu já fixei aqui. Então se você abrir o mercado aqui de escanteios, esse overcantos, handicap, esses mercados aqui vão estar lá para baixo, tá? Então tem que ir aqui para baixo catar eles. Eu só fixei aqui porque são os mercados que eu mais utilizo, então já fica no topo, já fica mais fácil sempre de achar o mercado, tá? Então veja aí para baixo, você pode fixar também de acordo com a sua necessidade, que você mais aposta aqui e deixar certinho aqui para vocês, beleza? Então o primeiro mercado que eu mais utilizo é o overcantos de time, né? Que seria quantos escanteios o time vai ter no jogo, tem over e tem under, tá? Eu trabalho mais com over, mas alguma coisa eu faço também no under. Então tem os dois times aqui, né? Sempre o time que joga em casa primeiro e depois tem o time que joga fora, tá? Over e under. Depois temos o handicap de cantos que eu utilizo muito, tanto pré-live como em live, tá? É um mercado muito bom de trabalhar e é como se fosse um comparativo entre os dois times, tá? É um handicap de escanteios dos dois times. Mas o que é isso? Como se fosse comparar quem vai ter mais escanteios no jogo, tá? Só que, como às vezes tem um time que é muito mais forte que outro em escanteios, a casa cria esse handicap, é como se fosse handicap de gols no jogo, tá? Só para exemplificar, aqui tem um outro mercado, a equipe com mais escanteios. E aqui o Operário está a odd 1,50. Então, para equilibrar essas odds perto de 2, a casa de aposta criou o handicap e aí ela coloca um número aqui, normalmente o negativo de um lado e o positivo do outro, para ele equilibrar as cotações perto de 2. E aqui a gente tem o handicap menos 1,5 para o lado do Operário. O que significa isso? Que o Operário vai começar o jogo perdendo de menos 1,5 escanteios. Ele vai sair perdendo e o Brusque, por outro lado, vai sair ganhando de mais 1,5 escanteios.
Então começa o jogo como se o Brusque, a gente pode transformar para gols, para entender melhor, o Brusque vai estar ganhando de 1,5 gols e o Operário vai sair perdendo de 1,5 gols, tá? Então, para equilibrar as odds, como eu comentei. Nesse exemplo aqui, o que precisa acontecer se a gente pegar esse menos 1,5 aqui para a gente ter green na bet, tá? O Operário precisa ter mais que o 1,5 que a gente vai estar pegando, tá? Menos 1,5 significa que ele vai estar perdendo. Então, ele tem que fazer 2 escanteios a mais que o Brusque. Tá? Vejam, ele vai sair perdendo de 1,5. Então ele precisa fazer 2 a mais, pelo menos, que o Brusque para ter green na bet. Entendeu? E se tiver 1 ou menos, a gente perde. Tá? Então vejam que é sempre uma linha de corte menos 1,5. Tá? Se tiver 1, que é abaixo de menos 1,5, a gente perde. Se tiver 2, que é acima de menos 1,5, a gente tem green. Já se a gente for pegar o lado do Brusque aqui, que é o mais 1,5, se o Brusque tiver um canto a menos somente que o Operário, a gente tem green, tá? Porque a gente está com mais 1,5. Já se ele tiver 2 cantos a menos que o Operário, a gente tem o red, tá? É bem difícil de compreender assim no início, mas depois, acompanhando e tudo mais, vocês peguem o jeito. Aproveitando para me acompanhar, entre no meu Telegram Free, tá? Estou fazendo um projeto bem bacana. Por aqui também vai ter o link, também tem na descrição ali o link Telegram Free. E lá eu mando bastante bet em escanteios, vocês vão fazendo e vão acompanhando. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem lá. Abaixo de todas as mensagens que eu envio tem um negócio de comentar lá, então clica lá e faz a pergunta, certo? Então é basicamente isso. Esses são os 2 mercados que eu mais utilizo, mas eu utilizo também, por exemplo, primeiro tempo, equipe com mais escanteios, o overcantos de time HT, que é no intervalo, tá? Por exemplo, para o Operário ter pelo menos 3 escanteios no primeiro tempo. E também, aqui na Betano, esses são os mercados pré-live, tá? Se vocês forem num jogo ao vivo, o handicap, esse aqui que é quebrado eu digo que tem 1.5, não é 1 nem 2, ele não tem ao vivo, tá? Tem somente esse handicap de escanteios 3-way. Mas eu vou aproveitar para explicar agora já aqui a diferença desses dois. Um é como se fosse o handicap asiático e outro é o handicap europeu, tá? Então tomem muito cuidado com isso e eu sugiro sempre vocês cuidarem as odds, tá? As cotações. Vejam só, o menos 1,5 a 1,83 está exatamente igual aqui nessa cotação ao menos 1, tá? Isso quer dizer que significa a mesma coisa, a cotação está igual. Então, aqui no handicap 3-way, o menos 1 significa a mesma coisa que o menos 1,5, tá? O menos 2 significa menos 2,5. Então, podem ver que a odd aumentou, então é mais difícil a probabilidade de acontecer. Então, significa menos 2,5, ou seja, o Operário sai perdendo de 2,5 cantos, tá? E o menos 3, ele sai perdendo de 3,5 cantos. Então, para ter green nesse menos 3, o Operário precisa ter 4 escanteios a mais que o Brusque, certo? E já do outro lado aqui, para complicar mais ainda, vejam só, o Brusque mais 1,5 está com a mesma odd do Brusque mais 2. Então significa que isso também é a mesma coisa. Vejam que no negativo a quebrada é para cima. Menos 1 é igual a menos 1,5. Já aqui a quebrada é para baixo. O mais 2 significa a mesma coisa que o mais 1,5. Tá? Então tomem muito cuidado com isso. Sempre vejam a relação das odds aqui para entender melhor. Então, como o mais 2 significa a mesma coisa que o mais 1,5, o mais 1 significa a mesma coisa que meio. E meio significa a mesma coisa que dupla chance. Então é Brusque ou empate nos escanteios, certo? Vejam só. Operário para ter mais escanteios 1,50 e o Brusque para ter mais escanteios ou empate, que é o mais 1 ou mais meio, 2,45. Então são as linhas opostas que existem.
Agora eu vou entrar num jogo live aqui para exemplificar para vocês os mercados que tem em live. Então vamos aqui em apostas ao vivo. Hoje tem Europa League e Conference League, mas eu vou entrar aqui no jogo da segunda divisão da Espanha. E aqui eu vou novamente em escanteios e aqui temos over cantos de time, que eu expliquei, lembrando que está pinado aqui, normalmente aqui para baixo, tá? Over 3,5 do Mirandes, over 6,5 do Levante e tem o handicap 3 way que eu comentei que estaria ao vivo, tá? Esse mais 3 significa mais 2,5, lembrando, tá? Então, se atentem nisso. E o menos 3 significa menos 3,5. O empate aqui eu nunca utilizo, então não gosto muito disso. Ou eu pego esse ou eu pego outro, certo? Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Esses são os mercados que eu mais utilizo aí. A Betano tem overcantos de time na Série A e na Série B, tá? A Casa Verdinha, aquela aqui também tem escanteios, possui somente na Série A, handicap de cantos e overcantos de time. Na Série B não possui. Então a Série B tem uma gama, a Betano tem uma gama melhor aí de mercados nos campeonatos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Tamo junto, meus vencedores, até o próximo vídeo.